Crise política bem feia no São Paulo. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre uma crise política bastante ruim para o tricolor. Presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Olten Aires de Abreu, decidiu destituir todos os 4 membros da Comissão de Ética do São Paulo. O Olten justificou essa medida alegando necessidade da preservação da credibilidade institucional, imparcialidade dos processos internos e confiança dos conselheiros e da comunidade são paulina nos ritos estatutários do clube. É só importante contar que essa comissão havia recomendado nos últimos dias o afastamento do próprio Olten do cargo de presidente do Conselho Deliberativo por 120 dias. Dentro do São Paulo, há o entendimento de que o Olten decidiu destituir os 4 membros dessa comissão de ética depois de que a comissão pediu seu afastamento. A votação que aconteceria nessa terça-feira para definição sobre o afastamento ou não do Olten Aires foi cancelada após questionamentos jurídicos, instabilidade total no São Paulo. E aí vale a lembrança de que o Júlio Casares no início do ano precisou renunciar para não sofrer o impeachment. O seu substituto, Olten Aires de Abreu, já se lançou candidato à presidência, votação que acontece em dezembro, e o próprio Olten foi alvo de uma ameaça de processo de impeachment por gestão temerária. Tudo porque as contas do ano passado foram reprovadas. Aí você deve estar se perguntando, mas se o presidente era o Júlio, por que o Arrim Assis pode sofrer esse impeachment por gestão temporária? É que o Arrim Assis, talvez você não saiba, era vice-presidente do Júlio Casares durante todos os mandatos do ex-presidente. A última, importante, com a saída desses 4 membros dessa comissão de ética, todos os casos que estavam sendo investigados e analisados foram suspensos de forma temporária. Entre outras coisas, a comissão de ética analisava as expulsões de Carlos Belmonte e também de Júlio Casares. Boa noite, Nicola, tudo bem? Alguma chance de o Arboleda ser utilizado? Porque o Morato, lateral direito, não está sendo utilizado. Qual a meta para o Botafogo ter que comprar o zagueiro Ferrarese do São Paulo? Essa do Ferrarese é boa, tá, Jean? Eu vou atrás dessa informação. O que eu sei é que a opção de compra do Ferrarese é de 6 milhões de euros. Deixa eu ver se em algum momento eu escrevi alguma coisa aqui nas minhas anotações. Sobre o Arboleda ser utilizado, não é a ideia do São Paulo, tá? A ideia do São Paulo, ele inclusive segue treinando separado do restante do elenco. A ideia do São Paulo é fazer com que o Arboleda seja negociado na metade do ano. Ferrarese. Na semana passada, o Rafael Emiliano chegou a publicar que existia uma possibilidade de que o São Paulo havia descartado do contrato do Arboleda porque descobriu que o Atlético Paranaense tinha uma negociação avançada com o Arboleda. Eu mandei mensagem para o Rui Costa e o Rui garantiu que não houve nada disso. É que o São Paulo entende que precisa receber uma compensação financeira para negociar o Ferrarese, tá? O Arboleda, perdão. Eu estou procurando aqui nas minhas anotações sobre o Ferrarese. Ferrarese ganha na casa dos 400 mil mensais. Foi por empréstimo, o Botafogo assume 100% dos salários, tá? Se bater uma meta de jogos, o Botafogo banca mais 400 mil. A opção de compra é de 6 milhões de euros, tá? Então isso é importante. A opção de compra do Ferrarese é de 6 milhões de euros, ou quase 36 milhões de reais. O empréstimo custou 400 mil e tem uma meta que, se batida relacionada a jogos, faz com que o São Paulo receba mais 400 mil de empréstimo. Leonardo Limeira da Silva. Que história é essa de que o São Paulo paga a multa a Dorival, se foi o próprio que impediu a rescisão? Ótima pergunta, a gente vai explicar, Leonardo. Dorival Júnior deixou o São Paulo para trabalhar na CBF. E o São Paulo foi indenizado pela CBF curiosidade, o São Paulo foi indenizado pela CBF por conta da perda do Dorival, e a CBF ainda topou arcar com a contratação, acho que foi o Carpini que sucedeu o Dorival, porque assim, o próximo técnico do São Paulo alegou para a CBF que precisou pagar essa multa para tirar o técnico. Quer ver? Deixa eu só ver se foi o Carpini. Carpini substitui Dorival São Paulo. Lembra que não era um técnico muito conhecido? São Paulo anuncia a chegada de Thiago Carpini como substituto de Dorival. É exatamente isso.
Então, sim, o São Paulo perdeu o Dorival, recebeu uma indenização da CBF e logo depois precisou pagar uma multa de R$ 1 milhão para contratar o Carpini. Essa multa também foi paga pela CBF. E aí a pergunta do Leonardo Limeira é justa. Bom, se o São Paulo foi indenizado, como é que tem multa com o Dorival? Não tem multa. São Paulo devia uma série de coisas para o Dorival Júnior, relacionadas a premiações, a direitos de imagem, a acordos dessa verba rescisória, tá? Dívida de quase R$ 3 milhões, que tem sido paga de maneira bem lenta e gradual. E é por conta desses 3 milhões do Dorival e de multas com o Hernan Crespo, da primeira e da segunda passagem, e do Zubeldia, que o São Paulo hoje tem cerca de R$ 12 milhões de pendências com seus ex-treinadores. A demissão do Roger Machado vai custar ao São Paulo, caso seja confirmada, mais 3 salários, 2 milhões e 400 mil por mês. Tem uma coisa importante que eu queria lembrar para vocês. Vazou um áudio do Arrimacis falando que o São Paulo não tem condição financeira de demitir o Roger. De fato, é uma realidade. Mas se o time for eliminado pelo Juventude amanhã, eu duvido que exista clima para o Roger continuar. Eliminação para um time da segunda divisão, logo no primeiro mata-mata, seria algo muito complicado. Mas nesse contexto do Roger caindo, o São Paulo vai ter dificuldade em encontrar um outro técnico. Lembrando, o Roger custa 800 mil mensais. Ele é a comissão, né? O Dorival ganhava no Corinthians algo entre 2 milhões e meio e 3 milhões de reais. Eu ouvi de uma pessoa do departamento de futebol do Corinthians que o valor era de 2 milhões e meio, eu ouvi do presidente Stabile que o valor chegava a quase 3 milhões de reais, e o Macis disse que conversou com o pessoal do Corinthians e recebeu a notícia de que o pacote Dorival no Corinthians era de 2 milhões e 800 mil. Algo que o São Paulo não tem condição de pagar, tá? Então, dá para dizer que o Dorival, por conta dessa questão financeira, ficou distante, ainda que o Roger caia. E, por exemplo, o Rogério Ceni, que vive sendo especulado. O Rogério tem decisão na Copa do Brasil, né? Confronto contra o... Ele é do Bahia, ele perdeu por 3-1 em casa para o Remo e agora decide em Belém, precisando vencer por 2 gols para levar a decisão para o pênalti. Existe uma especulação de que, em caso de eliminação do Bahia, o Rogério possa cair. O Rogério ganhava lá atrás, no Bahia, 1 milhão e 200 mil por mês. É possível, inclusive, que ele tenha tido reajustes salariais nesse período, ou seja, o Rogério ganha bem mais do que o Roger Machado hoje. Nicolau Neto falou que está tudo certo entre Flamengo e Marcos Antônio. Mandei mensagem aqui para uma pessoa do staff do Marcos Antônio, estou aguardando resposta, tá? Leonardo Prieto. Nicola, procede que Marcos Antônio no Flamengo após a Copa, segundo o Neto, São Paulo pede 8 milhões. O Cruzeiro pelo Wendel é verdade nisso. Bora falar sobre Marcos Antônio, eu tô checando, tá? Não tenho nada. Sobre o Wendel. O Wendel é um lateral que veio do Porto. Quando ele rescindiu o contrato no Porto, ele ficou livre e conseguiu a promessa do São Paulo de um pacote de R$ 1 milhão, entre salários, direitos de imagem e luvas, tá? É uma operação, ou melhor, é um jogador caro, levando em consideração que ele é reserva no São Paulo. O Enzo Dias é o titular e o Wendel é reserva. O Wendel foi para 12 partidas nesse ano sem nem sair do banco de reservas, tá? Lembrando que é um lateral que custa R$ 1 milhão por mês. Então, houve de fato um interesse uma consulta do Cruzeiro. O Cruzeiro fez a consulta para contratar o Wendel, mas até agora não avançou para uma proposta. Cheguei a dizer que o São Paulo não vai criar grandes dificuldades para liberar o Wendel, contrato até dezembro do ano que vem, mas vai querer uma compensação ou algo do gênero. Saiu o primeiro gol da noite, estou contando para vocês sobre Copa do Brasil, a noite de Copa. O Internacional, aos 20 do primeiro tempo, jogando no Beira-Rio, abre o placar contra o Atlético, gol do Borré. Agora, no placar agregado dos 2 jogos, Inter 3, Atlético 1. O Inter havia vencido por 2-1, aumenta essa vantagem e vai ficando cada vez mais próximo da classificação para as oitavas de 3 milhões de reais de prêmio. Ó, primeira resposta da noite, e ela já é super importante. Entrei em contato com uma pessoa que trabalha com o Luiz Araújo, jogador do Flamengo, para repercutir a especulação de que Marcos Antônio vai para o Fla e o Luiz Araújo seria envolvido no negócio com o São Paulo. Perguntei assim: Luiz Araújo pode voltar para o São Paulo, trocado pelo Marcos Antônio? Alguém te consultou sobre o tema? A resposta: impossível. Boa, obrigado. Cruzeiro e Atlético tem alguma chance? Porque essa mesma pessoa havia me contado que Cruzeiro e Atlético fizeram propostas pelo Luiz Araújo na última janela que fechou em 3 de março, as ofertas de 6 milhões de euros. O Flamengo recusou e os dois prometeram voltar um pouco mais para frente na janela da metade do ano para tentar contratar o atleta, tá?
Fala rapaziada, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizado do maior clube do Brasil. Peço desde já a sua opinião, não esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e ative o sino das notificações para você ficar sempre atualizado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado, sobre tudo que está sendo informado nos bastidores do São Paulo. A gente vai encerrando nossa edição desse vídeo por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, já é? Até lá, fui, tchau, tchau.